Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa tarde, quase boa noite, porque nada já são 18 horas e 2 minutos. Que a paz de Deus, da fonte criadora, daquele que foi e sempre será o nosso caminho, a verdade, a vida, Jesus, Messias, Sananda, o Rabi da Galileia, e da nossa mãe maior, Maria Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre. Sempre é uma alegria retornar a esta casa, ao Grupo Fraternidade Emmanuel, na cidade de São Paulo, para buscarmos trabalharmos com mais uma lição do Novo Testamento, consolidada na nossa querida doutrina dos Espíritos, e assim convidar-vos para que assim busquemos ao longo dos próximos minutos um tema que aqui me propus a trazer aos queridos irmãos e irmãs, nas duas dimensões da vida, a nós os encarnados, e por que não dizer em maior número os desencarnados, buscarmos, quem sabe, sairmos um pouquinho melhores desse portão afora para o mundo, que é o nosso objetivo de cristãos e espíritas. O tema que eu vou trazer hoje, como bem disse o irmão logo no início, preparando-nos para a temática que aqui será trabalhada, relativamente, queridos irmãos e irmãs, é um tema leve, correto? Colônias espirituais. Quem de nós, que seja uma vez, não se questiona, ainda que seja em pensamento, para onde nós iremos após a dita morte, o desenlace do corpo físico, a volta do Espírito Eterno para a quarta dimensão, o mundo espiritual? Sim. E é natural que assim o façamos nós, que buscamos estar minimamente despertos frente aos nossos objetivos reencarnatórios, às nossas programações. Então, dentro desse questionamento, pensamos ainda um pouco mais além. E quanto tempo isso pode durar? E ainda, para que eu chegue, por exemplo, a uma colônia espiritual das diversas existentes no entorno dos 26 estados mais o DF da nossa querida pátria Brasil, fora citando as outras mais em outros cantos do nosso orbe, o que é necessário fazer para que seja uma transição mais amena e mais célere, para que cheguemos a essas ditas colônias espirituais, que ainda são, em comparação ao nosso mundo material, metrópoles, grandes capitais, cidades, compostas de inúmeras oportunidades evolutivas no campo intelectual, mas também e consequentemente no campo moral. E é o que cresce o nosso espírito a cada dia que passa. E vou trazer, e os irmãos vão nos acompanhar aí ao longo de nosso material, inúmeras passagens, inúmeros modelos de colônias espirituais existentes, e obviamente trazemos conteúdos que foram extraídos de uma obra que já vos convido para que acompanhem, caso queiram expandir ainda mais o campo de vossos conhecimentos em outras mais e em seus campos respectivos e específicos de ações, no livro intitulado Moradas Espirituais, de Vânia Arantes. Então, ao longo desse material, eis o convite que nós iremos nos fazer. Mas vejamos, irmãos, que colônia espiritual, ou cidade espiritual, ou comunidade espiritual, ou mundos transitórios, é um lugar onde vivem os espíritos após a morte, após o que nós chamamos de desencarnação. Mas quem aqui poderia achar, divisar que logo após o desencarne, seja alguns minutos, ou horas, ou dias após este ato ou fato, já transfiramos a uma colônia espiritual? Será que é possível, aos pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados, porque esse é o número que os irmãos espirituais afirmam existir em experiência reencarnatória atualmente? Não é impossível, mas raros são os que têm essa oportunidade de forma tão séria a estarem ingressando a essas colônias espirituais. Então, ainda assim, poderíamos nos questionar: tá bom, Bruno, mas se diretamente nós não vamos, após o desencarne, a uma colônia espiritual, quais são aí as etapas pós-morte, antes que adentremos a esses lares espirituais de aprendizado? Vai depender da nossa reforma íntima, do que plantamos e do que colhemos, bom, negativo. No meio desse termo, a ausência de boas ações, portanto, transferimos para o futuro, até mesmo postergá-las,
coisa que cabia a nós desenvolvermos em nossa atual encarnação. Então tudo vai depender de como foi a nossa vida atual, dependente de quantos anos nós tivemos aqui no campo material. Então, ora nós podemos estar em regiões de sofrimento, cujo título umbral foi aí trazido pelo nobre irmão espiritual André Luiz, que lá no começo do século XX, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, nos trouxe aí como eram as dimensões espirituais de sofrimento causados por nós mesmos, porque Deus não castiga. Esse é um ponto. E outros? E nós que estamos buscando lapidar-nos a cada dia que passa no intelecto e na moral, podemos estar sendo acolhidos em casas transitórias ou em hospitais espirituais, semelhantes a esses que em todas as casas existem na dimensão espiritual, que também recolhem irmãos em sofrimento e outras mais situações em prol do despertar da consciência espiritual. Então, se também podemos, após o desencarne, passar por um momento por hospitais espirituais até a nossa recomposição perispiritual, que ao estudarmos a doutrina dos espíritos, sim, sabemos que além do corpo físico e do nosso espírito imortal, nesse meio nós temos o corpo semimaterial, a qual nós conhecemos por perispírito. Corpo semimaterial é esse que nós carregamos ao longo dos milênios, as oportunidades reencarnatórias, todas as assertividades, mas também os erros por nós cometidos. E assim a gente vai lapidando-se a cada oportunidade reencarnatória. E aí depois desse reequilíbrio, depois dessa certeza de que sim, pode ser dado um passo um pouquinho maior na nossa caminhada evolutiva, aí sim podemos ser convidados por irmãos maiores de luz a adentrarmos a alguma dessas colônias espirituais, por exemplo, que aqui nós traremos em nosso material. De acordo com o Espiritismo, os espíritos que vão para as colônias são aqueles que praticaram a lema moral de fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo, a si mesmo. Lá nessas colônias, eles evoluem por meio de trabalho e estudo. Acredito que todos nós aqui tivemos a oportunidade de ler ou que seja assistir o livro e a obra, o filme Nosso Lar, o Espírito André Luiz, por Chico Xavier. Então, ali, digamos que é um resumo do que acontece no mundo espiritual a nós, em final de provas, expiações, estágio evolutivo, como também em transição planetária, que sim, nós estamos passando atualmente. Momento ímpar da humanidade, a separação do joio e do trigo, o final dos tempos, a certeza de que Jesus conta com que sejamos os trabalhadores à última hora, em nossa pequenez, em nossas limitações, mas partícipes da transformação de nós mesmos, do eu, de baixo para cima e de dentro para fora, reverberando coisas boas, positivas ao nosso próximo. Não pelo bem falar, tampouco por impor-se, mas sim pelos bons exemplos. Então, cabe a nós ou não acelerarmos esse processo de, após esse desencarne, por exemplo, de nós que estamos temporariamente com o corpo físico, adentrarmos a uma dessas colônias espirituais e sim saibamos o que nós lá queremos agir, interagir. E precisamos desencarnar para tanto? Ou precisamos, ou podemos construir isso no hoje, no já, no agora, no portão para fora de cada temática, nas exposições evangélicas, nos cursos que as casas aqui nos oferecem. Por exemplo, esta casa, sim, traçamos esses objetivos já na prática, para que a consequência, a colheita, seja esse plantio que nós estamos buscando nos lapidar a cada dia que passa. E o que tem nessas colônias espirituais? Elas apresentam prédios, pátios, jardins, casas, parques, árvores, hospitais, lazer, bibliotecas. Bom, eu disse que são semelhantes a grandes capitais aqui, por exemplo, dos estados da nossa federação, onde os espíritos trabalham, estudam, reúnem-se às suas famílias desencarnadas, quando possível, e descansam. Mas não nos esqueçamos e tragamos mais uma vez o exemplo da obra e do filme Nosso Lar. A depender da nossa condição evolutiva, nós podemos ser visitados por nossos parentes que estejam mais avançados moral e intelectualmente, mas não podemos ir até eles. Não foi o que aconteceu com a mãe de André Luiz, ela veio até ele, mas ele foi até onde ela estava consciencialmente, naturalmente, pelos seus esforços, por meio
meio das sucessivas reencarnações, o plantio é livre e a colheita é obrigatória, disse o querido mestre a cada um de nós. Então, trabalho, estudo, descansa, recompõe-se, traça novos objetivos nas novas programações encarnatórias, nos novos corpos físicos que serão ocupados por esses espíritos, por nós também, espíritos eternos. E assim faz com que nós divisemos dias melhores e não nos contaminemos com o que o mundo nos despeja por meio dessa globalização, por meio desse avanço da tecnologia, dessa inteligência artificial. E é importante que questionemos quanto a isso, o que nós estamos ouvindo, assistindo, reverberando e também compartilhando com outrem, com os nossos semelhantes. Vamos nos lembrar do que Jesus disse também, que nós responderemos centinho por centinho, cada uma das etapas a qual aqui nós estejamos em experiência. E lembro-me ainda, já que estamos falando de André Luiz, que lá nos idos das primeiras décadas do século XX, dizia por meio das mãos abençoadas de Chico Xavier que para cada encarnado tinha aproximadamente 10 irmãos espirituais. Um espiritual só acompanhando os nossos pensamentos, os nossos atos, ou pior ainda, os nossos não atos, porque pergunto, a nós espíritas é esperado sim um pouquinho mais em prol da transformação da coletividade? Temos essa resposta. Para quem já sim está agindo e reverberando ao meio, aprimoremos a cada dia que passa. Para quem ainda não, tracemos os primeiros degraus rumo à nossa felicidade, rumo ao ingresso a essas colônias espirituais que lá estão de braços abertos, nos esperando por meio dos nossos esforços individuais. E o que rege a formação dessas colônias espirituais? Acima de tudo, a lei de afinidade. Afinidade no campo da caridade, no campo do estudo, no campo do amor pela natureza, no campo do amor pelos reinos inferiores ao nosso nominal, quais sejam o mineral, o vegetal, o animal. Então, sim, os irmãos espirituais não estão dizendo que existem colônias específicas a cada lei de afinidade. É o que nós iremos logo a sequência e perceberemos que sim. Então, mais um ponto positivo para que aprimoremos nessas afinidades que nós estamos buscando construir no nosso dia a dia. Assim, existem vários tipos de colônias espirituais, como as que são correcionais, as de estudo de expansão de consciência para os que principalmente já estão aqui labutando para adquirirem novos conhecimentos e lá apenas então somente darem sequência nos seus esforços, no desenvolvimento das artes, nas pesquisas, na área científica, dentre tantas outras especificidades que nós, seres humanos, aqui no campo material, desenvolvemos. Desenvolvimento esse que nós já estamos labutando desde corpos, outros físicos que nós tivemos no passado, no pretérito, por meio das sucessivas reencarnações, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai, porque ninguém pode afirmar-se originário no reino nominal da querida essência Gaia do planeta Terra. Correto? Quantas obras nós temos aí na codificação, e principalmente as obras complementares, falando da constelação das Freiras, de Órion, lá de Capela, na constelação do Cocheiro e outras mais citações. Mas o que isso importa na nossa temática? Importa que saibamos e tenhamos a certeza de que somos viajores do universo, e o que cabe a cada um de nós nesse século XXI, terceiro milênio, vencendo-se 1/4 deste século, já que o ano que vem é o ano de 2026, compete-nos em buscarmos esse mundo de regeneração que tanto emana, o que leva o nome dessa casa, que tanto Manuel Filomena de Miranda, a Joana de Ângeles e tantos mais irmãos espirituais convidaram-nos à reforma íntima, a melhorarmos e vigiarmos e principalmente colocarmos na nossa prática, que é o que importa. O conhecimento é importante, sim, mas a prática fará-nos a tornar-nos a pessoas melhores em qualquer canto do universo. Então, vamos ver aonde que podemos nos enquadrar nessas especificidades que traremos um pouco mais adiante. E nesses campos específicos, os espíritos estudam o trabalho, reveem os seus erros e acertos do passado e traçam novos objetivos reencarnatórios futuros. O que eu disse um pouquinho antes? Será que nós poderíamos
desde agora, na cara em traçarmos os nossos novos objetivos para os novos corpos físicos que nós teremos em qualquer ponto desse universo, em cada especificidade, em obter profissões outras que nessa oportunidade reencarnatória nós não tivemos condição, seja por meio da ausência do recurso pecuniário ou por falta de tempo ou outras mais situações que limitam-nos a expandirmos ainda mais o campo consciencial, mas que já queremos traçar esses objetivos desde já e não esperando voltarmos para a erraticidade para tanto, porque isso seria perda de tempo. Devemos perder tempo? Desde 18 de abril de 1857, não temos mais esse direito nós, os espíritas, desde a publicação do Livro dos Espíritos, do Consolador prometido da terceira revelação. O nobre querido Messias disse que rogaria ao Pai que enviasse à humanidade, que materializasse ao nosso orbe, e assim o foi, convidando-nos a expandirmos a nossa consciência e assim dizermos o que nós queremos de nossa vida. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui nesse momento reencarnatório, onde eu diviso chegar por meio desses esforços que precisam ser por mim, por nós empreendidos a cada segundo de nossa vida, não só nos 2/3 do momento de vigília que estamos com os olhos abertos, por exemplo agora, mas também das 6 a 8 horas, a qual o corpo físico repousa e o espírito desdobra, assim vai aonde as suas afinidades do passado, do pretérito, do presente ou de ambas ali estão atreladas. Diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Diga-me o que pensas, que direi com quem possais estar acompanhados, o que? Espiritualmente. Por irmãos desequilibrados, a qual nós, os espíritas, os intitulamos de obsessores, ou por conexão psíquica e aprimorada e refinada, cristalina, com os nossos mentores individuais que comprometeram-se desde antes da nossa reencarnação atual a auxiliarem-nos por meio das intuições, jamais fazendo por nós, porque senão não cresceríamos em espírito. É nas 24 horas por dia que nós temos que ser úteis. Quem aqui não tem a satisfação de, em alguns momentos, no dia seguinte acordar, não lembrar-se de nada, mas ter uma sensação tão agradável? Será que nós tivemos a oportunidade de estudar, de trabalhar, de divisar colônias, de dimensões diferentes, outros seres de constituições que não sejam a nossa humanoide, para que assim no dia seguinte tivéssemos a oportunidade de sermos pessoas melhores, coisa que muito nós postergamos em nossa vida? Alguém tem dúvida disso? Precisa lembrar, precisa os nossos mentores externarem as nossas consciências aos nossos olhos físicos? Não. Mas temos que sentir com o coração do espírito e não do material que é transitório, perecível, passageiro. Por vezes podem vir das mensagens aos seus parentes e amigos que estão encarnados como nós aqui no planeta Terra, por meio da escrita, que é a psicografia, em trabalhos específicos nos centros espíritas. E como é importante esse trabalho das casas espíritas em desenvolver-se trabalhadores no campo da psicografia, com disciplina, com estudo, com a lei da moral, da caridade, aproximando-se das obras sociais que as casas espíritas oferecem, não só as casas espíritas, qualquer casa que traga a lei de Deus por meio da sua prática. E assim, esse intercâmbio entre a quarta dimensão e a terceira, mundo espiritual e mundo material, esteja mais próximo, amenizando e confortando-nos nesses dias turbulentos a qual nós vivemos. Ora, em qual data nós estamos? É preciso que nós visitemos os cemitérios para que lembremos dos nossos parentes? E eles estão lá? Não. Eles estão buscando as suas evoluções. Bem-aventurados sejam os que, inclusive, já estejam despertos, estudando, trabalhando, sabendo que esse é o único meio de progredirmos fora da caridade ou da fraternidade, não a salvação espiritual. Então, desejamos e reverberemos esses queridos irmãos espirituais em qualquer ponto deste orbe, para que assim eles usufruam dessas bem-aventuranças de bem agir, não apenas ficando no campo do conhecimento intelectual. Vamos buscando que nós iremos conseguir, irmãos e irmãs, que é importante para as nossas vidas e para que aceleremos esse processo de lapidarmos dos erros cometidos no pretérito, trabalhando-os no presente e no futuro, trazendo vidas melhores a nós e ao trem, aos nossos queridos familiares. Eu disse que eu estaria utilizando como base, extraindo alguns materiais de uma obra
atrelada a essa temática intitulada Moradas Espirituais, da nobre Vânia Arantes. Vamos atentar então alguns aspectos específicos, já que há pouco nós tivemos as informações que se existem especificidades dentro de cada afinidade, dentro de cada desenvolvimento humano nas duas dimensões da vida. Então assim quero trazer-vos, logo como um primeiro exemplo, a colônia intitulada Colônia das Águas. Ela fica próxima à entrada do rio Amazonas, em terras do Brasil, ainda com o nome de Solimões, estendendo-se no sentido em que correm as águas do grande rio no seu encontro com o mar. Sua especialidade: receber os desencarnados por problemas circulatórios e que são afetados no perispírito, naquele corpo que logo no início eu disse que todos nós temos, corpo semimaterial, que nós carregamos os nossos acertos e as mazelas do passado. Vocês podem me perguntar, mas e nos próximos degraus evolutivos do espírito até que ele adquira a perfeição relativa jamais absoluta, porque só o Pai, a fonte criadora Deus, a obtém? Nós carregaremos esse corpo semimaterial para a eternidade? Resposta: não. Por exemplo, Jesus Cristo, divisamos que ele já encontra-se na perfeição relativa, já um espírito puro, então não tem necessidade mais de carregar aquilo que ele venceu. Então nós temos que desafiar-nos em vencermos as mazelas ainda incrustadas, direto ou indiretamente, em menor ou mediano ou maior grau, nesses corpos semimateriais que ora na carne nós carregamos e ora em voltando ao mundo espiritual também lá estamos com esses corpos semimateriais. Por exemplo, esses dezenas, por que não dizer centenas de espíritos que estão agora nos acompanhando, eles estão com os seus corpos semimateriais? Com certeza absoluta. Então estão trabalhando também para que possam amenizar essas cargas que lá ficaram pendentes ou mal concretizadas do pretérito nas suas atuais oportunidades aí nesse mundo espiritual, que é a verdadeira morada, a qual todos nós retornaremos. Eis a certeza de nossa consciência neste momento, pelo aprendizado que nós recebemos da doutrina dos Espíritos. Vamos falar agora um pouco da colônia intitulada Amigos da Dor. Olha que nome bacana! Fica ao norte de Minas Gerais, passando pelo extremo sul da Bahia, passando por Porto Seguro e avançando pelo Oceano Atlântico. Realiza grande socorro a recém-desencarnados através de missas. Olha! Visto que os tarefeiros desta colônia prestam atendimento nas igrejas, nas santas casas de misericórdia e em funções de ritual católico. É uma das mais antigas colônias em terras brasileiras. Pergunta ainda aos que têm hábito de estudar as obras de Emmanuel, as obras de André Luiz, quantas vezes nós acompanhamos que também no mundo espiritual existem ali os seus grupos, as suas afinidades por meio daquelas opções religiosas que esses seres aqui desenvolviam ou nutriam ou estavam afinizadas quando em seus últimos corpos físicos. Assim, se o mundo espiritual é uma consequência do mundo material e logicamente o mundo material, em um final de provas e expiações e em transição planetária, obviamente é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, é natural que então assim existam esse campo de afinidade. E essa colônia vem trazer esses socorros a esses queridos irmãos católicos que também nós o fomos no passado, nas reencarnações pretéritas. Alguém tem dúvida disso? Quantos aqui trabalhadores não existem, por exemplo, só nessa início de noite de domingo? Ontem, digo por mim mesmo, porque faço parte de outros trabalhos mediúnicos de outras casas espíritas. Quantas vezes nós vemos, seja por meio da psicografia, da clarividência de alguns médios, e até mesmo por meio da psicofonia, da fala do querido irmão espiritual, padres, freiras carmelitas, frades e tantos outros mais que foram ligados aí à religião católica e agora estão sendo cristãos genuínos, ajudando seja quem for em qualquer reino que eles tenham a oportunidade de serem amorosos, fraternos, que um dia também nós o seremos, se aqui nós soubermos absorver o que o Grupo Fraternidade Emmanuel semanalmente convida-nos a cada dia que passa. Ou alguém aqui tem dúvida que, independentemente da temática que aqui seja apresentada, pelo menos 1% nós temos que rever em nossas vidas, no campo do intelecto, no campo da moral, do que estamos fazendo ou deixando de fazer.
Alguém tem dúvida disso? Não. Então vamos aproveitar melhor o conteúdo que a Casa Aqui nos proporciona semanalmente nas suas diversas atividades em praticamente quase todos os dias da semana. Por exemplo, hoje é domingo, correto? O primeiro dia da semana, não o dia útil, mas é considerado o primeiro dia da semana, o domingo. Então, veja a importância dessas informações. É uma pena que nós não pudemos apresentar as imagens dessas colônias, porque não deu tempo certo de nós transmitirmos os slides no projetor, mas iremos trazer futuramente esse tema, quem sabe 2026 ou 2027, mas se vocês quiserem já adentrar nesse livro, nessa obra Moradas Espirituais, vocês poderão acompanhar as fotos, as pictografias, que são os desenhos mediúnicos, realizadas por essa querida irmã Vânia Arantes, em prol do nosso conhecimento sobre tudo que acontece nesse mundo espiritual, a maioria de nós, em olhos físicos, não consegue ainda, por meio das nossas parcas evoluções, divisarmos. Colônia da Praia fica no sudeste do Espírito Santo, próximo a Marataízes, estendendo-se além da Ilha dos Franceses. É voltada às atividades espirituais que atuam na ecologia terrena, com a natureza, desenvolvendo estudos e mantendo observação atuante no equilíbrio exercido pelo oceano na estrutura do planeta. Funciona como um dos pontos de vigilância na harmonia planetária. Que bom que existem irmãos espirituais cuidando da harmonia do campo a qual nós precisamos deles para nos mantermos reencarnados. O campo da natureza, que é o reino vegetal, por que não dizer também o reino mineral? E outros mais lindos, o reino animal, os animais que, inclusive dos domésticos, que enchem as nossas vidas de alegria, de esperança de que dias melhores virão. Enfim, olha agora a especificidade dessa colônia intitulada Colônia da Praia, cuidando da natureza e do equilíbrio planetário no campo ecológico. Temos também a Colônia das Flores, é uma das maiores colônias espirituais. Inicia-se na parte central de Santa Catarina, nas proximidades de Tangará, seguindo sem interrupção até o norte de Goiás, na cidade do Alto Paraíso de Goiás. Como ponto de referência no Paraná, está próxima à União da Vitória, a Londrina, adentrando São Paulo, as cidades de Presidente Prudente, Pereira Barreto e Santa Fé do Sul. Por isso que disse que é uma das maiores. Olha a extensão do mundo espiritual dessa colônia espiritual. Segue em direção do sudeste de Minas Gerais, adentrando Goiás por São Simão, Paraúna até Alto Paraíso e Paraíso das Flores. Especializou-se no socorro aos que desencarnaram vítimas do câncer e que quase sempre conservam a impressão da doença no perispírito. Há cerca de 2 meses, tive uma irmã de 41 anos que morava comigo, que partiu, lutou 11 anos contra o câncer, até que o câncer chegou, o câncer no útero, mas chegou no pulmão e venceu a programação reencarnatória dela. Mesmo sem merecer, os amigos espirituais disseram que ela estava em hospital espiritual para que pudéssemos direcionar as nossas orações. Então, assim, existem irmãos espirituais e colônias específicas que tratam desses que tanto sofrem no mundo material por meio dessas programações reencarnatórias. E digo mais, ou até mesmo lembro mais, queridos irmãos e irmãs, muitas das mazelas que nós trazemos, carregamos e precisamos passar na atual reencarnação, muitas vezes nós pedimos para passar por meio desses desafios para que aparemos as arestas do passado que por nós foram empreendidas de forma errônea. Então Deus não castiga nós que pedimos para sermos lapidados em espírito, em corpo sem material, corpo perispiritual. Tão bem-aventurados são esses queridos irmãos que tratam desses que tanto sofreram na matéria, mas que vêm voltando para o mundo espiritual e tratando-se o seu corpo físico, aos poucos vai se desfazendo das mazelas que eles tinham no corpo carnal, porque esse não mais existe. Graças a Deus que não mais existe.
E agora virão os novos desafios a todos esses que passaram por essa doença e tantos que ainda haverão de passar. Tenho certeza que nós aqui mesmo podemos ter no nosso núcleo familiar, por meio de conhecidos e outros mais, e vibramos, oramos por eles, porque colocamos nos lugares desses irmãos e irmãs, porque é desafiador. Só quem está dentro das quatro paredes sabe o que é isso. Do que ela passou, por exemplo, nem 80% das pessoas, nem as mais próximas, ficavam sabendo, mas nós que lá estávamos assim, passávamos, e quantos mais aqui de nós já passamos e outros que ainda passarão. Então, bem-aventurados são esses queridos irmãos que doam-se em espírito em prol dessa colônia das flores, que tratam desses desencarnados por meio dessa doença tão difícil de nós atravessarmos com êxito em nossa atual programação reencarnatória. Temos também a colônia Nova Esperança. Poderia ser chamada de colônia estatística planetária, devido à sua importantíssima função na catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no orbe planetário. Olha que bacana! Então existe também uma colônia que tem um catálogo de quem encarna, quem desencarna, sai e os que permanecem também. Olha que bacana! O que hoje equivale a aproximadamente quase 30 bilhões de espíritos. Por quê? Eu disse lá no início que os espíritos dizem que pouco mais de 8 milhões estão encarnados, mas eles dizem também que no mundo espiritual tem só o dobro, buscando uma nova oportunidade reencarnatória, um novo corpo físico neste orbe. Então sim, quase 30 bilhões de seres buscando as suas evoluções no campo intelectual, como também no campo moral. Ela se localiza bem próxima à cidade de Palmeiras, em Goiás, na direção leste e norte, estendendo-se nas direções das localidades de Pires do Rio, Ipameri e Caldas Novas, respectivamente. Colônia que trata de todo esse fluxo de espíritos em experiência evolutiva nas duas dimensões. Olha que bacana! Mas além das colônias espirituais, encontramos nas obras de Allan Kardec, do professor Hippolyte Léon Denizar Rivail, o nosso codificador, relatos ou imagens de cidades físicas, ainda que em outra dimensão, ou de outros planetas, é um ponto de interrogação. Alguém aqui estudando as 5 obras brasileiras, ou obras póstumas, ou as 12 edições da Revista Espírita de 1858 a 1869, 12 anos ininterruptos. Por acaso, Allan Kardec, alguma vez, junto aos demais médicos, entrevistou irmãos espirituais de outros orbes, de outras cidades, fora do nosso querido e pequeno ainda planeta, dentro dos aproximados 200 a 400 bilhões que existem na Via Láctea, que é a nossa galáxia. É o que estima-se atualmente. Vou trazer aqui, é coincidência ou não? Eu disse que foram 12 edições ininterruptas. A primeira 1858. Por que Allan Kardec, a falange do Espírito da Verdade, proporcionou que logo no primeiro ano dessa edição da Revista Espírita, assim Kardec viesse ter essa experiência com esses seres, a qual muitos chamam de extraterrestres, extraterrenos, enfim. No artigo Descrição de Júpiter, publicado na Revista Espírita deste ano, temos a seguinte nota do irmão Allan Kardec. Por evocações anteriores, sabíamos que Bernard de Palissy, o cérebro do século XVI, habita o planeta Júpiter. É jupiteriano? As respostas que se seguem confirmam em todos os pontos quanto nos foi dito sobre esse planeta. Em várias ocasiões, outros espíritos, por intermédio de diferentes médios, e afirmam os irmãos espirituais atualmente que do nosso sistema solar é o planeta mais evoluído. Se nós atingirmos inclusive a regeneração, poderíamos divisar em poucos séculos que ele tornar-se-á o segundo sol do nosso sistema solar. Não que há de ficar mais quente, mas mais equilibrado, mais ameno e com muito mais luz aos seres que estão buscando as suas reformas íntimas na prática, no dia a dia, a cada minuto de suas vidas. Com que fim traçastes? Veio uma pergunta de Allan Kardec. Pelas mãos do Sr. Victorien Sardou, os admiráveis desenhos que nos deste sobre o planeta Júpiter, onde habitas. Resposta desse querido irmão espiritual.
com o fim de vos inspirar o desejo de vos tornardes melhores. Então significa que nós temos a certeza de que existe vida fora deste orbe, de que existem ordens mais evoluídas, de que existem também seres consequentemente mais evoluídos moral e intelectualmente. Isso proporciona-nos motivações de melhorarmos e buscarmos a melhoria dos que estejam ao nosso redor, sendo mais fraternos e caridosos. Quem tem ouvidos de ouvir e quem tem olhos de ver, temos a resposta que sim. É fácil não. Mas convido-os para que estudem essa obra do ano de 1858, a primeira edição da Revista Espírita. E pergunta-se, quem Kardec teve também contato, que aqui aportou-se por meio da encarnação e que depois voltou para Júpiter, para sua morada originária? Por exemplo, Mozart, aqui esteve conosco, não originário da Terra, mas de Júpiter. Trouxe, inclusive, aqui eu tenho um desenho, mas vocês poderão também procurar no Google Imagens, podem digitar pictografia da residência de Mozart em Júpiter. Vocês verão, inclusive isso tem na Revista Espírita, demonstrando como era a estrutura física lá no século XIX, imaginemos no século XXI. Nem é garantido que Mozart lá está, porque quando você atinge patamares maiores evolutivos, isso torna-se mais sério em sua evolução. É mais difícil nós evoluirmos em mundos primitivos ou em mundos de provas e expiações, mas quando atingimos a regeneração, mundos ditosos e felizes e mundos celestes e divinos, informação essa contida no capítulo 4, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, mostra-nos que o caminho torna-se mais ameno e mais sério desde que esforcemos para tal. Então não é garantido que Mozart atualmente lá esteja no planeta Júpiter. Qual foi o seu nome aqui mesmo em nosso planeta? Wolfgang Amadeus Mozart, em 1756 a 1791. Ele viveu apenas 35 anos no mundo material terráqueo. Foi um músico e compositor austríaco, considerado um dos maiores nomes da música erudita e um dos compositores mais importantes da história da música clássica. Desde pequeno já demonstrava genialidade para a música. Pergunto ainda, nós que estamos num mundo globalizado, esses pequenos gênios de 2, 3, 4, 5 anos de idade são hoje originários do planeta Terra por meio da evolução que nós temos atualmente? Dizem os estudos que 4,5 bilhões aproximadamente existe aí a estrutura de nós humanos no campo do homem, lapidando-nos por meio das sucessivas reencarnações. Quantos seres que de fora aqui estão aportando? Continua Kardec perguntando, lá em Júpiter existem águas e mares? Respondem o irmão espiritual, sim. Há vulcões? Não. Nosso globo não é atormentado como o vosso. Qual o vosso? O nosso. O planeta Terra. Lá a natureza não teve suas grandes crises. É a morada dos bem-aventurados. Nele a matéria quase não existe. É praticamente rarefeita, não é pesada, densa como a nossa. Nós que estamos escravos do mundo material em todos os campos de entendimento que nesse momento poderíamos divisar. Alguém tem dúvida disso? Continua perguntando, sendo os corpos dos habitantes de Júpiter menos densos que os nossos, são formados de matéria compacta ou condensada, ou até mesmo vaporosa? Compacta para nossos terráqueos, mas não o seria para os que lá estão em evolução. Ela é menos condensada em comparação a nós aqui, os terráqueos. Informação essa trazida pelo querido irmão espiritual Bernardino Palissy, constante nessa edição da Revista Espírita. Então quer dizer que Kardec lidou com seres extraterrestres? Sim, e que infelizmente pouco é falado aqui por meio das palestras, por meio, quando eu falo aqui, no nosso país, obviamente não a casa em específico, no nosso país ou até mesmo fora, e que há pouco o irmão espiritual disse, qual é a importância de sabermos que existem mundos e seres mais evoluídos para que nos dê ânimo maior em comparação ao que o mundo nos despeja, buscando contaminar-nos. Vamos deixar que isso aconteça? Não. Vai ficar o convite desse tema a cada um de nós, para que assim absorvamos de uma forma mais cristalina. Continue dizendo, os habitantes de Júpiter têm seus lares comuns e suas famílias, grupos harmoniosos de espíritos o que simpáticos, unidos no triunfo, após o terem sido na luta. Não são privilegiados, precisaram
passar por desafios semelhantes aos nossos, em mundos de estágios evolutivos inferiores, como provas e expiações, mundos primitivos, enfim. Daí as moradas tão espaçosas que merecem exatamente o nome de palácios. Ainda como nós, os espíritos têm suas festas, suas cerimônias, suas reuniões públicas, daí certos edifícios destinados especialmente a essas finalidades. Mas obviamente que não regrada com os vícios que nós aqui nutrimos no mundo material, nós que estamos ainda muito aquém de uma evolução espiritual, obviamente que não, depreende-se que não, obviamente que não. O universo se compõe de diferentes esferas, com vários graus de luminosidade e felicidade. E essas esferas nos servirão de morada depois da morte do desenlace do corpo físico deste planeta, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido, construído, lapidado, labutado. Eis agora a mensagem de Emmanuel Swedenborg, que inclusive esse irmão espiritual assina por Legômenos da primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, na obra intitulada A Verdadeira Religião Cristã. Fica esse convite também para que possamos conhecer os ensinamentos de Emmanuel Swedenborg. Mas ele fala um pouco mais ainda a respeito desse tema, sim. Ele vem dizer que, pelas coisas que vi durante tantos anos, posso fazer as seguintes declarações. No mundo espiritual, há terras como no nosso mundo natural. Há planícies e vales, montanhas e colinas, e também fontes e rios. Há cidades, e nessas cidades há palácios e casas, há escritos e livros, há funções e comércio, olha, há ouro, prata e pedras preciosas. Em uma palavra, há tanto em geral como em particular todas as coisas que estão no mundo natural, mas essas coisas nos céus são imensamente mais perfeitas. O que ele quis dizer nos céus, nos mundos mais evoluídos, moral e intelectualmente? Pergunto ainda, nas obras complementares de Chico Xavier, temos relatos sobre outras obras, outros orbes e outros seres? Sim, convido-os para que estudem a obra trazida para minha irmã espiritual, que foi sua mãe biológica, Maria João de Deus, obra essa intitulada Cartas de uma Morta, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Não vou me recordar o nome da obra agora, mas sei que é do espírito Humberto de Campos, irmão X. Ele também teve a oportunidade de ir até Marte e ir lá relatar como é a constituição do orbe e principalmente dos seres lá habitantes. E já Maria João de Deus, ela vai contar sobre experiências que ela teve de 2 a 3 planetas do nosso sistema solar. Veio ao encontro no mundo que Emmanuel Swedenborg, que fez parte da falange do Espírito da Verdade, da terceira revelação do Consolador prometido pelo Cristo, aqui nos expondo de uma forma mais expansiva, convidando-nos a termos, sim, pontos de referências que dias melhores virão, desde que os construamos na nossa pequenez espiritual, ainda como também material. Voltando à obra Moradas Espirituais, vamos trazer agora a colônia Morada do Sol. Localiza-se na parte leste do Brasil, estendendo-se no norte da Bahia, próximo a Altamira. Atravessa Sergipe, passando por Aracaju, segue por Alagoas, por via de Maceió, indo até o norte de Pernambuco, na ilha de Itamaracá. Essa colônia também coordena um trabalho de equipes espalhadas pelo planeta, levando socorro, assistência e amparo a todos os portadores do que? Doenças tropicais, os quais se encontram ainda encarnados. Então, são irmãos espirituais que estão temporariamente nessa colônia e que cuidam também de nós que estamos encarnados com doenças tropicais. Sim, é isso que nos afirma agora Vânia, por meio desta afirmação contida em sua obra. Colônia Raios do Amanhecer, localiza-se na parte central do planeta, acompanhando a imaginária linha do Equador. Forma uma quase ciranda em torno da Terra, embora apresente núcleos de espaço em espaço. Os maiores núcleos estão no Brasil, norte do Amapá, passando pelas Guianas em direção ao Atlântico, na África. Abrange os 2 Congos e o Quênia. E outro grande núcleo se encontra nas ilhas da Indonésia, entre os oceanos Índico e Pacífico. Além desses, existem outros núcleos menores e o conjunto deles é que constitui a colônia Raios do Amanhecer. Mais uma colônia trazendo benefício à humanidade nas 2 dimensões da vida.
Ela ainda vem dizer, essa irmã, que cada núcleo apresenta características filosóficas próprias, embora seja a do Cristo a filosofia de atendimento em todos eles. Lógico, a minha verdade é a vida. No Brasil, a colônia tem um aspecto de um grande parque infantil, pois é o mundo espiritual das crianças. Os grandes centros de lazer infantil na Terra foram inspirados nessa colônia. E ainda tem irmãos e irmãs que duvidam que muitos seres que desencarnam em idade tenra, em voltando para o mundo espiritual, por um tempo ainda assim precisam permanecer na condição de crianças. Precisamos estudar mais a codificação kardeciana, precisamos estudar as aproximadas 500 obras já publicadas de Chico Xavier, para não dizer as mais de 250 obras de Divaldo Pereira Franco, isso se falar tantas outras mais, expandindo e convidando-nos à expansão de consciência do que realmente acontece nesse século XX, terceiro milênio no mundo espiritual. Então que bom que nós temos aí essa informação de que uma colônia cuida desses queridos seres em experiência juvenil, infantil, enfim. Colônia Regeneração localiza-se nas proximidades de Goiânia, seguindo em direção a Brasília, envolvendo Anápolis, Pirenópolis, Lusiânia até Formosa. Trabalha também na recuperação dos espíritos mutilados do corpo semimaterial no perispírito. A área que envolve muitos setores de atendimento fluídico, concentrado, terapias, academias, esportes, tudo isso com uma contínua conscientização de renovação interior por parte dos que ali são acolhidos, são resgatados para os devidos atendimentos. Colônia Bom Retiro localiza-se no Paraná, entre Curitiba e Ponta Grossa, estendendo-se ao norte de Cerro Azul e ao sul até Água Azul. Tem o formato de losango. Além do socorro espiritual a desencarnados, sua função principal é voltada ao reequilíbrio do espírito. Então, além de desencarnado, mostra que também trabalha em prol do reequilíbrio de nós que estamos reencarnados. Sim, eis a resposta. Afinal, eis a pergunta que já estamos partindo para o feixe desse tema. Como eu disse, aparentemente é leve, mas convida-nos ainda mais à reforma íntima para que aceleremos o nosso processo de, quando voltarmos ao mundo espiritual, estejamos mais próximos de passarmos a uma dessas queridas colônias espirituais que, como eu disse, estão de portas abertas, esperando os nossos esforços individuais. Então, pergunto a cada um de nós em nossas consciências, nas duas dimensões da vida, não só na material. Afinal, para qual colônia espiritual queremos ou mereceremos ir após a desencarnação? Vai depender apenas e somente de cada um de nós. Amando-nos, respeitando-nos e sempre fazendo o melhor para os nossos semelhantes. Pois é dando que se recebe. Eis que apresenta a imagem aqui de Giovanni de Pietro de Bernardone, que lá no século XI, na figura de Francisco de Assis, e até hoje demonstramos o que é a estrada de Damasco, o que é converter-se em cristão genuíno, cristalino, prático, no seu dia a dia, onde quer que estejamos experienciando a nossa evolução em qualquer canto desse universo. Eis o contributo desse querido irmão. E fecho trazendo-nos o tríplice aspecto que também dizem, nós encontramos isso na codificação, sim, de forma direta e indireta também, mas os irmãos espirituais dizem que esse tríplice aspecto é imprescindível que tenhamos como alicerces diários e concretizados para que mereçamos voltar ao mundo a qual nós conhecemos como planeta Terra, assim passarmos para o mundo de regeneração nas próximas décadas e séculos. Qual seja esse tríplice aspecto? Conhecimento e expansão de consciência. Quanto mais estudamos, mais nós divisamos auxiliar o maior número de pessoas, de seres, nos todos os reinos que aqui nós temos, desde o reino em experiência mineral até nós que estamos no nominal. O que disse o Cristo? Amar-vos eis o primeiro mandamento, mas vez que é preciso também que instruir-vos eis o segundo. Então sim, está dentro da lei de Deus, da fonte criadora. Na sequência, o autoconhecimento. Qual seja a característica principal do autoconhecimento? Nós, os espíritas, precisamos assumir, reconhecer e ter a certeza de que, se cá estamos encarnados nesse momento agudo, ímpar do planeta Terra, de guerras, fome, corrupção e outras mazelas que nós estamos acompanhando e vivenciando no nosso dia a dia, se nós não reconhecemos as mazelas que, infelizmente, nós mesmos
as construirmos no passado e não buscarmos as trabalhá-las, as vencê-las, a concluí-las de vez de nossas vidas espirituais, como poderíamos no futuro divisar a não ter que repetir, reincidir nas mesmas etapas evolutivas que cabia a cada um de nós empregarmos nessa atual encarnação, neste momento agora, como por exemplo na sequência dessas atividades a qual estamos vinculados na condição de trabalhadores ou na condição dos queridos irmãos assistidos que um dia estão convidados para que sejam também trabalhadores da casa. E, obviamente, fazendo um feixe dessas duas opções anteriores, a prática do bem, da caridade, da fraternidade, que fará com que sim sejamos cristãos, espíritas, e que tragamos essa temática colônias espirituais ao nosso espírito eterno e digamos a nós mesmos, em breve hei de estar vinculado ao trabalho, ao estudo de qualquer uma dessas, outras mais que nós não pudermos trazer dessa obra Moradas Espirituais, porque o tempo é rápido. Olha, já se passaram 50 minutos, queridos irmãos e irmãs. É tema para se falar no mínimo em 2 horas, mas tudo tem o seu limite. Então assim, agradecemos a presença dos queridos irmãos encarnados, aos desencarnados, que possamos continuar mentalizando de forma positiva o que nós viemos buscar nesta casa, os passos que nós receberemos na sequência, os atendimentos espirituais específicos, no campo da cura moral, da cura material, enfim, e todas as mais benesses que nós possamos colher paulatinamente, gradualmente, por meio da somatória de todos os atendimentos que aqui nós recebemos no Grupo Fraternidade Emmanuel semanalmente. Que assim seja, graças a Deus. Um ótimo resto de domingo a cada um de nós e um ótimo início de semana. Que assim seja, graças a Deus.